Agora é oficial, vamos que vamos, live 87 começando aqui, tá? Quer dizer que nós estamos há 87 semanas trazendo conteúdo para ajudar vocês, donos de empresas, a ter muito mais crescimento com a empresa de vocês. Hoje, né, vamos chegando aí que nós vamos falar aqui como se diferenciar da concorrência e encantar clientes, tá? Boa noite para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Essa é a série Fly Empresas e vamos que vamos. Para quem está aqui pela primeira vez, já deixa o like aí, já segue, já se inscreve para acompanhar esse conteúdo que a gente sempre traz aqui. Para quem já é de casa, manda um oi aí no chat, quem já é de casa, manda um oi no chat aí e vamos que vamos. Tá? Então, ó, como se diferenciar da concorrência e encantar clientes. Tá? Isso, todo negócio, todo dono de empresa precisa entender essa estrutura que nós vamos falar aqui hoje. Porque senão acaba caindo naquela situação onde até consegue vender, né? Vende ali, se empenha para conseguir vender, mas não vê aquele resultado todo, sabe? Porque quando você não se diferencia da concorrência, né, nesse mercado saturado de hoje em dia, com toda essa concorrência por aí afora, você acaba caindo na guerra de preços. Eu vou falar de guerra de preços daqui a pouquinho, tá? Mas vocês, donos de empresas, não pode ter só a pergunta como vender mais na cabeça, não. Vocês às vezes se perguntam como que eu vendo mais, como que eu vendo mais, como que eu vendo mais. Venda é o início, é o motor da empresa e está tudo certo, né? É o motor, beleza. Mas e aí, o que mais que precisa acontecer, né? Enquanto você vende e vender é gerar valor para os clientes, né? Uma troca, venda é uma troca. Mas o que, que tem que vir depois dessa geração de valor da venda? Tem que vir a geração de lucro, porque é através disso que se sustenta um negócio. É através do lucro que uma empresa cresce, é através do lucro que a empresa faz as pessoas crescerem, é através do lucro que a empresa cumpre o seu propósito de atingir cada vez mais clientes. Então, se está vendendo, tem que estar lucrando enquanto vende, tem que estar construindo caixa e tem que estar reinvestindo no crescimento. Tá? Só que aí o que acontece? Né? Para ter lucro, tem algumas variáveis nesse meio aí. Né? O lucro é o que sobra de tudo que entra, menos tudo que sai. E na sua operação, na sua venda de produtos ou serviços, o que, que entra? Entra as receitas de vendas. E o que, que sai? Os custos variáveis ligados àquelas receitas ali, para gerar aquelas receitas, e as despesas fixas, da estrutura que você tem, que você paga todo mês, faça show, faça sol. E o lucro é essa diferença, tá? Só que o que vocês precisam entender e que dá base para essa live de hoje aqui, para esse vídeo de hoje, é o seguinte: anota isso aí. O preço é a variável que mais impacta no lucro. O preço é a variável que, de forma mais poderosa, positivamente ou negativamente, né, ou eleva ou diminui o lucro. Né? Se aumentar o preço, tem uma grande reflexão no lucro, se reduzir o preço, impacta também o lucro. Tá? Percentualmente é a mais poderosa nessa variação. E aí, o que acontece? Né? O que acontece? Ou seja, o ideal é vender pelo preço mais caro possível que o cliente topa pagar. E não vai achando que tem empreendedores, donos de empresas que têm crenças em relação a lucro. Tá? Tudo que eu vou falar nessa live aqui, como se diferenciar da concorrência e encantar clientes, tem a ver com você ter fidelização, tem a ver com você atrair cada vez mais clientes, mas tem a ver com você lucrar mais enquanto isso também. Né? Muitos donos de empresas têm uma mentalidade, uma crença limitante do seguinte, falar, lucrar muito é errado. Não pode lucrar demais também, não. Não posso aumentar o preço, lucrar muito é errado, é quase um crime lucrar muito. E o que acontece, né? Como eu comecei falando aqui, o lucro, ele é vital para a empresa. Né? Uma empresa depende do lucro para sobreviver, para crescer e para gerar valor para as pessoas e clientes, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, não existe lucrar muito. Não existe lucrar muito. Lucrar muito na cabeça de quem? Né? Lucrar muito, quem que define as margens de lucro é o mercado. Se você tem um concorrente, uma série de concorrentes entregando mais ou menos os mesmos produtos que você, mais ou menos os mesmos serviços, mais ou menos ali do mesmo jeito, né? Não muito diferente.
Em alguns casos, exatamente igual, né? Quando é um varejo, um e-commerce, um marketplace, um aplicativo, enfim. Às vezes é o mesmo produto ali sendo vendido. Aí o que acontece? Você não consegue lucrar muito. Você tem que ser competitivo, senão o cliente compra de outro. Tá? Então não existe lucrar muito. E mesmo assim, se existisse, o cliente, se ele paga por aquilo e sai satisfeito com a compra, se ele paga e sai rindo, o preço está justo, tá? O preço está justo. Então, não existe lucrar muito, lucrar demais, não é errado isso. A primeira crença que a gente tem que quebrar aqui para a gente entrar nessa diferenciação e encantamento de clientes. Que a diferenciação e encantamento de clientes é uma peça-chave para o crescimento da sua empresa. Mas não é só atrair mais clientes, é gerar mais resultado, gerar lucro, converter esse lucro em caixa, fazer, gerar crescimento. Né? A Apple é a empresa com maior lucro do mundo, é a empresa que mais lucra no mundo. Mas, se não me engano, ela é a quinta ou sexta que mais fatura, não é a que mais lucra. Tá? O Walmart é a empresa que mais fatura no mundo, e ela é a quinta ou sexta que mais lucra. Enfim, é a ordem inversa aí. E o que acontece? A Apple se diferencia, ela encanta clientes, ela tem uma marca, tem toda uma série de coisas que não vamos aprofundar aqui nesse início, tá? Então, o que a gente precisa entender? Além de entender como vender mais, a diferenciação e encantamento de clientes vai te ajudar a vender mais, além de entender isso, você precisa entender que enquanto você vende, você precisa entender que enquanto você vende, você tem que estar gerando lucro. Tá? Tudo que eu falo aqui é para ajudar você a fazer a sua empresa crescer, então você precisa entender isso. E aí, uma coisa que eu já comecei falando aqui, né? Boa noite para quem está chegando agora, vamos que vamos, muito conteúdo. Uma coisa que eu já comecei falando aqui é sobre a guerra de preços que muitos donos de empresas acabam entrando, né? Por quê? Porque não se diferencia e aí vende ali, o concorrente vai lá, abaixa o preço para vender, né? Na hora que o concorrente abaixa o preço, você olha para o lado e fala, Ih, caramba, o concorrente está vendendo mais barato, parece que minhas vendas caíram aqui, o que eu faço? Né? E aí, para quem só tem martelo, tudo é prego. O dono da empresa que tem como a única estratégia de venda abaixar o preço, vai lá e abaixa o preço. Olhou o concorrente, foi pressionado ali, já pensou duas vezes, abaixou o preço. Abaixou o preço, dá um efeito de curto prazo ali, às vezes bom, né? De bem demais ali, mas por outro lado, às vezes começa a viciar o cliente e pior do que isso, começa a não sobrar mais nada mesmo, começa a não ter lucro, tá certo? E aí o que se faz? A situação começa a ficar feia, o dono da empresa desespera, quer vender ainda mais e abaixa ainda mais o preço. E aí entra em espiral descendente, onde não sobra dinheiro, corta-se investimentos, tem que reduzir custos, as pessoas não crescem, começa a ficar um clima ruim dentro da empresa, as pessoas boas saem da empresa, só ficam as pessoas acomodadas, as pessoas estagnadas, pessoas que não querem nada com nada. Isso reflete para os clientes, só ficam os clientes que reclamam, os clientes que também não valorizam tanto aquilo que você entrega, e é uma espiral descendente, é o início do fim. Isso aí, entrar na guerra de preços, precificar errado, é o início do fim. O que é o correto, então, ao invés de você entrar na guerra de preços, no mar vermelho, sanguento ali de concorrentes brigando, tentando vender mais barato, tá? É você buscar o oceano azul, se diferenciar da concorrência, fazer diferente, fazer do seu jeito, entregar de forma diferente, envelopar as coisas ou formatar os produtos e serviços de forma diferente, de forma que gera mais valor para o cliente, de forma que tem mais percepção de valor, de forma que tem uma apresentação que o cliente que traz essa percepção de valor, tá certo? E é isso que nós vamos entender aqui, como se diferenciar da concorrência, sair da guerra de preços e encantar clientes, para eliminar esse risco do negócio desse espiral descendente e, pelo contrário, fazer a empresa crescer. Quando você se diferencia da concorrência, tá? Quando você entrega algo que o cliente valoriza e realmente ele percebe como algo diferente, ele olha para aquilo e fala, é isso aqui, não é aquela coisa que eles me ofereceram nessa empresa, não. Isso aqui é outra coisa. Quando o cliente tem essa visão, ele fica com 100 referências de preço. Ele não consegue falar, não, lá na esquina ali está um pouco menos, ou fulano cobra menos. Ele vê que é outra coisa, né? Pelo menos o seu cliente ideal, né? Falar disso aqui, ele vai ver que é outra coisa.
tá? Quando você se diferencia, o seu cliente ideal percebe que você está oferecendo uma coisa diferente do seu concorrente, ele fica sem referências de preço e você consegue atuar com preços e margens mais saudáveis, que vão impulsionar o crescimento da sua empresa. Então, eu ensino lá no programa Fly, é que você tem que trabalhar em todas as frentes. Você tem que olhar assim, quero aumentar meu faturamento. O que compõe o faturamento? Volume de vendas, né? A quantidade de clientes ativos que você tem, a frequência com que esse cliente compra de você e o ticket médio, né? E a quantidade de novos clientes todos os meses, né? Então, são essas 4 variáveis para você aumentar o faturamento. Base de clientes, tamanho da base de clientes, frequência média de compra e ticket médio, né? A quarta seria a taxa de aumento de clientes ali. Essas 4 variáveis aumentam o faturamento. Você tem que estar olhando para as 4. E o que aumenta o lucro? Aumentar o volume de vendas, a quantidade de vendas, aumentar o preço, reduzir custos e reduzir despesas fixas. Tem que trabalhar todas essas vertentes, né? Lá no programa no Fly a gente fala isso, trabalhar todas essas vertentes para fazer a sua empresa crescer. O que nós vamos falar aqui de diferenciação e encantamento é a chave para você aumentar o seu preço, que é o que mais impacta no lucro, impacta no faturamento também, né? Porque vai impactar no ticket médio e impacta no faturamento também, tá certo? E como é que começa isso, tá? Começa com você entendendo, né? Eu falei que a Apple encanta clientes, né? E por isso é a empresa que mais lucra no mundo, até o último dado que eu vi, e é um dado recente. A Apple é a empresa que mais lucra do mundo. O que eles fazem, né? O que eles fazem para eles terem as filas das lojas lotadas nos lançamentos do iPhone, na pré-venda? O pessoal faz fila para ser o primeiro a comprar um iPhone. E isso durante a pandemia. O pessoal fez fila para comprar iPhone lá durante a pandemia e todos os outros lançamentos. Até a Samsung já tentou entender que a Apple faz? Por que essas pessoas estão lá? A Samsung já mandou representantes entrevistar as pessoas na loja da Apple, tá? Mandou as pessoas entrevistar os compradores, os clientes da Apple, perguntando, fulano, seguinte, por que você está aqui na fila para comprar um iPhone que depois todo mundo vai poder, semana que vem todo mundo vai poder comprar? Por que isso, né? Por que o pessoal da Samsung foi entrevistar os clientes na porta da Apple e perguntou assim, por que você está aqui, essa coisa toda? Aí uns chegavam e falavam assim, né? Alguns clientes entrevistados viravam e falavam, mas é porque Apple é Apple, né? iPhone é iPhone, não sabia nem explicar, né? Uma coisa claramente emocional. iPhone é iPhone, Apple é Apple, estamos aqui. Outros viravam e falavam, não, porque esse iPhone tem a melhor câmera, esse iPhone tem o melhor processador que já foi lançado, esse iPhone tem tantos de chipset de memória RAM e não sei o que, davam justificativas técnicas quando foram entrevistados. E outros, puramente emocionais, nem sabiam explicar. Aí o que a Samsung fez, e as outras concorrentes fazem também, tentando acompanhar a Apple, eles falaram de câmera, falaram de chip, de processamento, memória, vamos aumentar, vamos pegar nosso celular aqui, vamos aumentar a memória, vamos pegar nosso celular aqui, vamos aumentar o processador, vamos pegar nosso celular aqui, vamos aumentar a câmera, né? A Samsung e outras marcas tentam alcançar a Apple, melhorando qualidade, características, chips, etc. E o que acontece, né? E o que acontece? O que acontece é que se você chegar para os fanboys aí de Apple, de Samsung, Android, etc., uns vão falar assim, eu prefiro o iPhone porque por causa que a câmera é melhor, porque o processamento é melhor e porque eu não sei o que é melhor. Aí os outros, do outro celular, do Samsung, por exemplo, falam, não, eu prefiro Samsung porque a câmera é melhor, o processamento é melhor, o armazenamento é melhor. Aí você fica assim, cara, cada um prefere o outro, mas pelas mesmas coisas, mais ou menos, né? E a verdade, né, e isso faz a Apple a empresa que mais lucra no mundo, é que essas justificativas técnicas, algumas pessoas usam ela para embasar uma decisão emocional, que é o que a Apple se diferencia. Ela tem uma marca que tem um propósito, ela comunica, ela tem uma essência ali, né? Virou uma marca que se diferencia e encanta clientes. Tá? E isso é construído no longo prazo, com coerência, com tudo que é feito, em todos os pontos de contato de cliente, em todos os produtos, tá? Com extrema coerência,
que faz da Apple ser a empresa que mais lucra no mundo, mesmo não sendo a que mais fatura. Ela tem o maior lucro absoluto do mundo, né? E é a que tem maior valor de mercado no mundo na data que nós estamos gravando essa live, se não me engano, tá? E aí, isso vem muito de como os clientes percebem produtos e serviços, tá? Tem um fundamento que remete àquela diferença entre preço e valor. Isso é importante para você entender de uma vez por todas, para sempre, que para sempre vai fazer diferença nas suas vendas. Que é o seguinte, né? O preço é aquilo que o cliente paga e valor é aquilo que ele leva. Só que o preço, ele é exato, é preciso, é tangível, não resta dúvidas quanto a ele. Todo mundo olha, vê o número e fala, o preço é tanto, pronto. É aquilo que ele paga para levar. Mas o que ele leva tem um valor para ele que às vezes é um outro valor para outra pessoa, se outra pessoa estivesse levando. Cada pessoa que leva, às vezes, o mesmo produto tem valores diferentes na cabeça deles. O valor, ele é uma percepção, tá? E essa percepção de valor, né, o preço é o que se paga, o valor é o que se leva, o preço é preciso, o valor é uma percepção. Cada cliente leva algo ali e ele tem uma percepção de valor daquilo com base nas crenças dele, com base na história de vida dele, nas experiências, nas memórias, no contexto, na necessidade, né? Então, todo o histórico, background daquele cliente ali, tudo que aquele cliente já viveu, contribui ou define quanto ele vai ver de valor num produto ou no serviço. Tá certo? Às vezes ele puxa um negócio da memória lá e fala, ah, não, na minha cabeça isso eu pago no máximo tanto para isso. Ele define o valor ali, o preço teto para aquilo com base no valor percebido, no valor gerado para ele. Então, esse conceito de preço e valor precisa ficar claro porque é o que eu falei lá no início, que o cliente paga. Se o cliente paga e sai feliz, quer dizer que ele está sentindo que está ganhando. O valor está acima do preço. Ele está sentindo que ele está ganhando. Quando está muito divergente, assim, quando está uma assimetria grande entre preço e valor, o cliente acha que está ganhando muito. Ele fica até. É o que dá aquelas. As pessoas caem em golpe, né? E caem, compram as coisas super baratas lá, caem nos golpes porque tem uma grande assimetria preço-valor. Né? Quanto maior a assimetria preço-valor, maior o desejo de compra, a urgência da compra e a necessidade de compra do cliente. Então, o que nós vamos falar aqui, como se diferenciar da concorrência, encantar clientes, tem a ver com elevar o valor dos seus produtos, dos seus serviços, da sua entrega, né? O valor percebido, o valor entregue. O valor é diferente de preço, preço é o que se paga, valor é o que se leva. Então, vou te ensinar uma estrutura com passos claros para você elevar o valor daquilo que você entrega ao cliente, para você se diferenciar da concorrência, conseguir trabalhar com margens mais saudáveis e que vai funcionar o crescimento do seu negócio. É isso que nós vamos falar aqui. Tá? Então, quem está chegando agora, boa noite, vamos que vamos. Muito conteúdo por aqui. E é o seguinte, primeiro passo. Vamos fazer 6 passos aqui. E o primeiro passo para você começar a se diferenciar da concorrência é você testar, 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 testar até encontrar um posicionamento e depois ter clareza desse posicionamento. Como assim? Em primeiro lugar, né? Para você se diferenciar da concorrência, você tem que ter um negócio rodando. Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com ajustar a sua operação, ajustar a mix, ajustar a forma de entrega, ajustar algumas atividades. Tá? Todo o contexto são ajustes de um negócio que já está rodando. Tá? Você vai olhar para alguns números do negócio, eu vou te falar, mas é fazer ajustes para você se diferenciar da concorrência e encantar clientes. Não é começar do zero, porque você tem que ter teste, tem que ter números, tem que ter métricas, tem que ter validado já que tipo de cliente você atrai, que tipo de coisas os clientes gostam, tem que ter uma base de clientes ali para que você possa fazer contato. Eu vou falar aqui como fazer isso, mas você precisa fazer esse contato com o cliente, precisa olhar para alguns números, precisa fazer alguns ajustes. Então, tudo começa com testando. O que é o teste? O que é o teste? É botar um negócio para rodar. Se você vende produto e serviço, se você vende produto, é vender produto, comprar produto, revender produto, vender outros produtos, e mexer no mix, e testar em um tipo de cliente, em outro tipo. Mas se você vende serviço, é entregar, vender, entregar, vender, entregar, vender, entregar, vender, entregar. É teste. Né? Tudo começa com esse teste. Depois de um tempo que seu negócio está rodando, né, e se você acompanha aqui, né, talvez você já tenha um fluxo constante de clientes, já tenha uma equipe.
Depois de um tempo, você tem que falar assim, tem que tomar uma decisão e definir o seu posicionamento estratégico. Aí decisão, e estratégia e decisão tem muita similaridade, os dois têm a ver com você dizer sim para algumas coisas e não para muitas outras, né? Porque decisão é isso, né? Você tem a ver com cisão, cortar, você escolhe uma parte e nega outras partes, né? Então a essência, eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho também, não é agradar todo mundo, fazer tudo por todo mundo. É definir qual é o seu posicionamento, de que jeito você vai entregar as coisas, para quem, para qual grupo, como você quer ser reconhecido pelo mercado, qual vai ser o posicionamento da empresa. Né? Uma forma rápida aqui, conceito rápido aqui, o posicionamento vai ser o espaço mental que você ocupa na cabeça do cliente. Quando o cliente lembra de você, ele vai pensar, a loja é tal, né? Essa loja é assim, assim, assado. Ou, o escritório de fulano, pô, o escritório de fulano, ele é isso, isso e isso. Ou, nossa, adoro comprar lá naquele lugar, porque aquele lugar é assim, assim, assado. Aquele lugar é super tananã. Quais são os adjetivos que vão vir na cabeça do cliente quando ele pensa em comprar de você e te contratar, e quando ele pensa na sua empresa? Isso é um posicionamento. Né? Então, como é que você define o posicionamento? Depois de muitos testes, depois de olhar para o que você valoriza, de olhar para o seu negócio, você define assim, olha, vamos lá, eu vendo algum produto ou serviço aqui, né? Você vende algum produto ou serviço. Qual benefício você entrega para os clientes através desse produto ou serviço? Porque vamos lá, né? O produto ou serviço, ele é o quê? Ele é um veículo. O cliente está aqui, né? Ele quer vir para cá, ele quer melhorar a vida dele. Por exemplo, o cliente está com fome, ele quer ficar sem fome, satisfeito e ainda quer sentir prazer em comer, quer sentir felicidade, quer sentir o que quer que seja. A comida que ele come é o veículo para levar ele dessa situação aqui, tá? Então, você tem que entender qual o benefício seu produto ou serviço entrega para o cliente. De que forma seu produto ou serviço melhora a vida do cliente. Tá? Você tem que ter clareza disso e definir, tangibilizar, escrever mesmo. Falar, pega um material organizado, lá no programa Flyer tem uma ferramenta que chama mapa de clareza estratégica, que você vai lá, você escreve isso. Tá? E isso você precisa ter clareza e precisa ser tangibilizado para que oriente toda a sua modelagem de negócios, de produtos ou serviços. Né? Senão você vai começar a colocar produtos e serviços que geram benefícios diferentes, sem pensar de forma estratégica como fazer isso. Definidos os benefícios que você entrega ao cliente, você define como você quer ser reconhecido pelo cliente. Tá? E a pergunta mais estratégica, isso é a parte de marketing estratégico. Tá? A pergunta mais estratégica para definir o seu posicionamento é: pelo que você quer ser reconhecido pelos clientes, né? Ou como você quer ser reconhecido pelos clientes, ou pelo que você quer ser reconhecido pelos clientes. Pelo atendimento de excelência, pela prestatividade, pela diferenciação, pelo encantamento, pelo comprometimento, enfim, né? O que quer que seja que venha na sequência aqui, é pelo que você quer ser reconhecido pelos clientes. Isso é uma pergunta extremamente estratégica que vai te dar o quê? 3 palavras-chave. A primeira é a mais importante delas, é a palavra mágica. Tá? É a palavra que você vai gravar na cabeça dos clientes quando ele lembrar do seu negócio. Eu dei exemplos aqui, né? Pelo comprometimento, pela confiança, pelo atendimento de excelência, enfim. E você pode definir até 3 ou 4, eu sugiro 3, mas até 4 palavras-chave para esse reconhecimento de como você quer ser reconhecido pelo seu cliente. Isso aqui é só para você definir o cerne, o core, o núcleo de todo o marketing da sua empresa, de todas as ações estratégicas da sua empresa. O posicionamento é isso. O posicionamento deriva de seus valores, das suas competências essenciais, do seu propósito, da visão sua e da empresa, né? E esse teste aí é meio para ver como o mercado reage aos seus valores, às suas competências, tá? E com base nesses testes você define e escolhe, né? É uma decisão, você escolhe o seu posicionamento. Aí você pode, para complementar esse posicionamento, definir para qual segmento de cliente você vai oferecer os seus produtos ou serviços, de forma macro, a princípio. Né? Mas, obviamente, você já tem um negócio rodando, a gente pode olhar para os números, eu vou falar como fazer isso daqui a pouco, mas, por hora, o primeiro passo aqui é testar e definir esse posicionamento.
Depois de um tempo, né? Depois de um tempo não, passo 2 aqui na sequência, o que você tem que fazer? Isso você pode fazer já. Então, eu vou te dar aqui na sequência, eu vou te dar o passo 3, o 4, o 5 e o 6. E esses 4 próximos passos que eu vou falar aqui tem a ver com são ações práticas para você implementar no seu negócio, fazer e gerar mais encantamento, de forma prática, tá? Só que isso vai levar tempo, vai exigir que você, enquanto dono ou algum líder capaz de gerar uma mudança, atue efetivamente nessas iniciativas. Isso precisa de tempo, precisa de foco, precisa de atenção. E o que a gente precisa fazer então? Precisamos liberar tempo e atenção, precisamos manter o foco no ponto do seu negócio que vai gerar mais resultado, tá? E aí, esse passo é o que para muitos donos de empresas, porque é contraintuitivo. Olha o que eu vou te falar aqui. Para você se diferenciar da concorrência, encantar muito mais os clientes, você precisa não encantar alguns clientes. Ó, olha só. Por quê? Porque quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Se sua empresa não foca em atender as necessidades dos seus clientes como ninguém mais atende, você vira uma empresa que ninguém lembra, né? Que não se destaca, que não se diferencia. Aí você tem que brigar por preço. Qual a regra para não brigar por preço? É você atender as necessidades dos seus clientes, como ninguém mais atende, atender muito bem, é se diferenciar. A regra para você não sair dessa guerra de preço é essa. É fazer exatamente isso. Só que para isso você tem que escolher quais clientes. Qual perfil de cliente eu vou atender ali muito bem? Você não vai conseguir ser excelente, perfeito, né, jamais para todos os clientes. Você tem que escolher. Então, o que eu recomendo? Manter o foco no perfil de cliente e eliminar clientes sanguessugas. Tá? Eliminar clientes sanguessugas. Tem uma coisa que chama Pareto, né, e a lei do 80-20, que é bem famosa, que é o seguinte: 80%, 20% das suas ações, 20% das ações geram 80% dos resultados. Isso se aplica em todo o seu negócio. Né? Então, 20% dos seus produtos geram 80% das vendas, 20% dos seus colaboradores geram 80% dos resultados. Tá? Você sempre consegue pegar 80-20 ali. Só que também 20% dos seus clientes geram 80% dos problemas. 20% dos seus clientes geram 80% das reclamações. E sabe qual que é a grande coincidência? Que na verdade não é coincidência, mas esses clientes que geram os problemas, que geram as reclamações e que te tiram tempo e te dão dor de estômago, não são os que geram mais lucro, não são os que mais gostam da sua empresa e não são aqueles que você vai conseguir fidelizar. Então, olha só que contraintuitivo. Por que manter esses clientes no negócio? Tá? Se você não vai, se eles não gostam tanto da sua empresa, você não vai conseguir encantar eles, fidelizar, e eles tomam muito seu tempo e acaba prejudicando o atendimento dos clientes ideais. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Esse cliente, que eu chamo de cliente sanguessuga, ele acaba prejudicando que você preste um atendimento de excelência ali, que se diferencie, que gere muito mais valor para o seu cliente ideal. Então, esse passo 2 aqui, esse passo 2, ele tem a ver com liberar tempo, ação, energia, recursos para você, nos próximos passos, focar nos seus melhores clientes. E como é que faz isso? Simples, simples. Pensa comigo aqui. Tenho certeza que você vai lembrar. Tenta lembrar aqui algum cliente ou algum tipo de cliente, perfil de cliente, que é aquele cliente que só de lembrar te dá, nossa, dá queimação, dá dor de estômago, ou dá o que quer que seja, dá uma sensação ruim de atender esse cliente, de ouvir falar desse cliente. Alguém te fala dele, você, nossa, é mesmo. Qual que é o perfil desse cliente? Quem que são esses clientes? Em que situações eles aparecem? Tá? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o seu negócio e falar assim, o que aqui no meu negócio está atraindo esses clientes? Pode ser várias coisas, pode ser uma promoção que você faz, um tipo de produto, um tipo de serviço, um tipo de comodidade. Às vezes, né, já vi, por exemplo, tem lugar que faz um tipo de reserva lá que só dá problema, porque é só cliente problema que aparece. Ou tem lugar que faz um tipo de agendamento, ou aceita uma forma de pagamento específica
que essa forma de pagamento só atrai cliente problema, né? Então, você tem que olhar para o seu negócio, olhar para os clientes primeiro, entender quem são esses clientes que drenam a energia e os recursos do seu negócio sem gerar tanto resultado assim. Você vai lembrar, com certeza. Depois olha para o seu negócio, para a sua operação, para o seu mix de produtos e serviços, comodidades ali, e tenta identificar o que atrai esses clientes. Aí você vai identificando até entender assim, se eu tirasse isso aqui, se eu tirasse esse benefício, essa facilidade, esse produto, esse serviço, impactaria nos clientes, nos meus clientes que mais amam a empresa, nos meus melhores clientes, tá? O quanto impactaria? Você vai ver que você vai achar um ponto no seu mix, na sua operação, que só atrai esses clientes sanguessugas. E o que você vai fazer? Remove isso ou altera isso de forma que pare de atrair esses clientes. Instantaneamente, o que vai acontecer? Você vai repelir esses clientes. Tá? E se você tem um contrato, prestação de serviço, onde você tem contrato com esse cliente, precisa de uma ação sua para encerrar, né? Porque eu estou dizendo quando os clientes vão até você, você faz esses ajustes, eles param de vir até você. Às vezes não, às vezes você tem um contrato, tem alguma mensalidade com o cliente, problema. Aí você tem que fazer aquele famoso verbo demitir o cliente. Tá? Sinceramente, às vezes você tem que chegar para o cliente e falar, olha, por causa dessa situação aqui, não dá mais. Só daria certo numa situação assim, assim, assado. Topa? Então, você, às vezes, tem que jogar claro. Por quê? Porque esse cliente, eu chamo de cliente sanguessuga, que drena sua energia, drena sua energia, atenção e esforço, sem necessariamente gerar resultado, te prejudica de atender muito bem os seus melhores clientes. E isso limita o crescimento da sua empresa. Tá certo? O jogo é identificar os melhores clientes, entender entender como atender essas necessidades deles, como ninguém mais atende, se diferenciar nisso, tá? Ser lucrativo fazendo isso e espalhar essa mensagem para mais clientes como eles, de que você está fazendo isso de forma excelente e atrair cada vez mais clientes parecidos com eles, para assim você crescer de forma lucrativa, com fidelização e encantamento de clientes. Então, o passo 2 é esse, manter o foco nos clientes ideais, limpar, né, fazer essa limpeza e eliminar esses clientes sanguessugas, ajustando sua operação. Passo 3, né? Passo 3 é mais sobre princípios, sobre conceito. Passo 3 tem a ver com você, né? Nós estamos falando de encantar clientes, se diferenciar da concorrência. E o que acontece? Nós estamos entrando numa nova era, né? Já entramos nessa nova era, né? Que teve a era dos produtos, onde as empresas brigavam por quem ia fazer o melhor produto, né? A briga era quem vai construir o melhor produto, então a funcionalidade nova e não sei o quê, depois veio as embalagens, era tudo sobre o produto, né? A época das montadoras de veículos, que cada um fazia um carro diferente, não sei o quê. Isso foi década de 60, 50, 60, 70, até no início de 80, essa era dos produtos, de fazer o melhor produto possível, dominar a cadeia para conseguir entregar um produto bom no preço baixo. Depois veio a era dos serviços, onde as empresas foram agregando serviços, né, transformando inclusive softwares, né, softwares como serviço, né, aí criou o conceito de software as a service, onde se paga uma assinatura, e várias coisas foram virando serviços e foram quem vendia seu produto foram agregando serviços e veio essa era onde as empresas buscavam ser mais lucrativas. Só que a nova era, né, já tem um tempo que estamos nela, é a era da experiência, onde produtos e serviços são meros acessórios num ecossistema ali de atendimento do cliente, de encantamento do cliente, onde se há vários pontos de contato ali, físico, digital, vários canais de comunicação, entregam produtos, cria-se uma experiência ali, né? Então, essa é a nova era. E por que isso? Por que estamos entrando nessa era? Porque nós estamos falando de diferenciar da concorrência, por quê? Porque tem milhares de concorrentes em todos os segmentos, né? Não todos têm milhares, mas enfim, cada canto aí da sociedade tem um concorrente. Cada vez mais tem gente empreendendo, barreira de entrada, mais consumo, obviamente, mais clientes, mais consumo, mas mais empresas, mais concorrência, mais gente fazendo um trabalho de qualquer jeito. E quem se destaca? Quem marca lugar na memória, na cabeça dos clientes, quem chama atenção e marca lugar na cabeça dos clientes. Como fazer isso? Com emoções. Né? A emoção
ela é ligada à memória. Tudo que você... Tem até aquele filme, não sei se vocês já viram, chama Inside Us, né, em inglês. Acho que é... Não sei se é Divertidamente, esqueci o título em português agora. O que acontece? Tem as memórias de uma criança, que ela vai gravando as memórias dela, e toda memória é ligada a uma emoção. Pô, aqui teve um momento de alegria, pum, gerou uma memória. Um momento de tristeza, gerou outra memória. Um momento de euforia, gerou outra memória, e aí vai. É assim que se guarda as coisas na cabeça. Os seres humanos funcionam assim. A emoção, quando ligada a um fato, vira uma memória. Então, tem a ver com proporcionar experiências memoráveis para os clientes, gerar uma emoção ali que ele vai se lembrar e vai indicar, vai voltar, vai fidelizá-lo, tá? As experiências, ela tem a ver com isso e tem a ver com surpreender, com superar expectativas. E o encantamento é isso. Estou te falando aqui a fórmula do encantamento, né, como se diferenciar da concorrência e encantar clientes. Simples assim. Como é que atende às expectativas do cliente e deixa o cliente satisfeito? É você entregar exatamente o que ele esperava. Tá? Seu cliente chegou esperando alguma coisa, né? A expectativa estava aqui. Você entregou isso, cliente satisfeito. Pronto. Beleza. Entregou abaixo, né? Entrega abaixo da expectativa, cliente insatisfeito. Como é que encanta? Entrega acima da expectativa, tá? Acima da expectativa. Você usa seu core business, sua operação, seus principais produtos e serviços, usa a sua entrega para atender as expectativas e empilha detalhes ali da experiência para surpreender essas expectativas e criar aquela sensação de nossa, uau, né? O efeito wow, né? Uau, por essa eu não esperava. É essa sensação que se cria e através de experiências. Eu fui num bar aqui em Belo Horizonte, um bar de drinks que estava inaugurando, que você pediu um drink lá, o drink era um mero acessório no meio de tudo aquilo que vinha. Não vinha num copo, vinha num cenário desse tamanho, assim, ó. O copo no meio, com fumaça, cores, etc. Você bebeu o drink ali, eu nem lembro do gosto do drink, nem lembro de que drink eu pedi. Sei que era uma fumaçona e bonito pra caramba, e me marcou. Eu achei um lugar que eu achei super legal, mas pela experiência toda. Né? Então, o terceiro passo aqui é proporcionar experiências que encantam. Como fazer isso? Você tem que olhar olhar para o seu posicionamento em primeiro lugar. Né? A gente falou dos benefícios no início aqui. Qual benefício você gera para os clientes? Tem que olhar para como você quer ser reconhecido pelos clientes, tá? Seu posicionamento, a essência do seu posicionamento, e olha para a sua operação. Aí você vai buscar na sua operação formas de usar todos os sentidos dos clientes para entregar isso. Né? Visualmente, o que você pode fazer no seu ponto físico para que você transmita a sensação tal e tal e tal. Visualmente, o que você pode fazer para surpreender o cliente? Ah, sons, né, áudios, músicas. O que você pode fazer para transmitir essa e essa sensação e surpreender os clientes? Cheiros na loja física. Né? Tem cheiros que marcam ali o cliente. Ah, o que você pode fazer? Texturas e tudo mais. Todos os clientes, todos os sentidos, você tem que modelar o seu negócio para atender a todos os sentidos nessa proporção de experiências, tá bom? E aí, muito importante, tá? Muito importante. Isso vale também em todos os pontos de contato do cliente, seja na comunicação por WhatsApp, seja na comunicação por Instagram. Você tem que ter uma linguagem, uma forma de escrever, visual e escrita adequada para o posicionamento. Tá? Aí você começa a modelar o negócio para proporcionar experiências que encantam. Tá? Tem a ver com empilhar detalhes. Uma história que eu até me lembrei aqui agora, quando eu fui levar meu carro para dar manutenção numa concessionária aqui de BH, levei meu carro lá para dar manutenção, deixei o carro, eles me atenderam no horário marcado, pontualmente, né? Então fiquei satisfeito, que a gente espera ser atendido no horário, atender no horário marcado, apresentava uma organização e limpeza no lugar, né? Novamente, esperava isso, fiquei satisfeito. Pegaram meu carro, me deram uma data de entrega, né? Ó, data tal, está liberado. E obrigado, tudo certo. Estava indo embora satisfeito, porque foi tudo conforme eu esperava, né? Na hora de ir embora, eles falaram assim, olha, vamos pedir um Uber para o senhor, para onde você está indo, seu endereço. Pediram o Uber, pagaram o Uber, fui embora, falei, caramba, que legal.
Não esperava que eles fossem pagar o Uber. Às vezes o detalhe mais barato ali é muito mais difícil ter uma operação super limpa e não sei o que, atender no horário, tem que ter o time treinado e tal. E é o básico, né? Porque eu só ficaria satisfeito se tivesse isso. Aí um detalhe a mais, pô, pediram Uber para mim, eu fiquei encantado. Né? Fiquei encantado e lembro disso até hoje. Isso já deve ter mais de 2 anos, talvez tenha sido antes da pandemia, nem me recordo. Mas enfim, você tem que buscar detalhes além da sua operação principal que encante os clientes. Tá? Então esse é o passo 3. O passo 4 aqui dessa estratégia, né? Quarta estratégia aqui para você se diferenciar da concorrência e encantar clientes é o quê? Nós estamos falando de encantar clientes. Né? Então a chave é o que eu vou falar aqui agora. Você precisa construir um modelo de negócio centrado no cliente. Muito se fala disso hoje, né? Muito se fala sobre a linguagem. Ah, você não tem que ter foco no cliente. É o foco do cliente, é o que o cliente quer, é o resultado que ele está buscando, você tem que ajudar ele a gerar. Ou, né, é modelo de negócio centrado no cliente. Tem a ver com você construir e modelar todas as suas atividades de forma a gerar mais valor para ele. Como é que faz isso? Em primeiro lugar, a gente começou essa live aqui, começamos esse vídeo aqui, falando o quê? Para você parar de olhar para o concorrente. Que às vezes você olha para o concorrente, quer imitar ele, quer copiar o preço dele, você quer se diferenciar do concorrente, mas fica olhando para o concorrente. E aí, qual que é o jeito de se diferenciar do concorrente? Não é olhar todos os concorrentes e ver como é que faz diferente, não. É você olhar para o cliente e entender junto ao cliente, falar assim, cliente, como eu vou atender suas necessidades que ninguém de uma forma que ninguém está atendendo mais? O que está faltando no mercado? O que você precisa? Qual a sua maior necessidade? É buscar isso de uma forma estruturada, que eu vou falar aqui, e fazer o que o cliente fala. A essência é essa. Mas para isso, né, para construir um modelo de negócio centrado no cliente, a chave, o que você tem que fazer primeiro é descobrir o seu cliente ideal. Não é qualquer cliente. Ah, vou construir um modelo de negócio centrado no cliente, em volta do cliente errado, o cliente que não valoriza sua empresa, um cliente qualquer, ou vários e vários tipos diferentes de cliente. Não é isso. É você, em primeiro lugar, descobrir quem é seu cliente ideal. Depois você vira para esse cliente ideal, faz alguns tipos de entrevistas, tá? E atende isso que ele está falando. Tem 2 tipos de entrevistas que eu vou falar aqui. As duas têm objetivos diferentes. Mas primeiro você tem que descobrir o cliente ideal. Como fazer isso? Perceba que eu estou falando a palavra descobrir o cliente ideal, tá? Descobrir, não é definir ou escolher, é pior. Seria escolher o cliente ideal, talvez se você estivesse começando um negócio novo. Você poderia fazer uma pré-definição ali que você acabar, talvez mudaria depois dessas etapas de teste aqui que a gente falou. Como é que faz então? Por que descobrir? Vamos lá. Você já tem um negócio rodando aí, não tem? Já tem vendas, já tem clientes, já faz entregas, tá? Então, para que sentar e tentar ficar alucinando, viajando na maionese, falar, eu acho que meu cliente ideal mora em tal lugar, come não sei o que lá, ficar alucinando aí sobre o cliente ideal. Por que fazer isso se você pode simplesmente olhar para os números e falar assim, olha, esse aqui que é o meu cliente ideal, estou vendo aqui. Você pode fazer isso e essa é a sacada para descobrir o cliente ideal, tá? O que você tem que fazer então? Por isso que eu falo para ter números, né? Gestão tem a ver com fazer registros também, ter dados, ter métricas, ter histórico, tá? Você tem que pegar numa lista, filtrar aí para os últimos meses quem foram os clientes que mais compraram de você. Consegue fazer isso? Ou você vai falar assim, não sei, olha só que coisa. Se você não tem isso, volte a algumas casas, volte a alguns passos, vê os vídeos que a gente fala sobre por aqui, tá? Vê mais vídeos aí e comece a ter isso. Você precisa ter a gestão do negócio, e tem a ver com ter direção, e direção precisa dos números na mão, precisa de indicadores, tá? Então vamos lá, vamos supor que você tem um sistema, tem um CRM ou tem uma planilha muito bem organizada. Né? Lá no programa Fly a gente entrega uma planilha adequada para isso. Então, você vai olhar lá, quem são os clientes que mais compraram de você nos últimos meses. E elenca, tá? Coloque em ordem do maior para o menor.
Se você tiver muitos clientes, você não vai fazer com todos, você vai fazer com pelo menos uns 50 a 100 ali, que tem que estar nessa primeira lista, uns 50 a 100 maiores. E aí você vai olhar nessa lista aqueles clientes que a gente elencou como cliente sanguessuga, né? Você vê se tem algum. Fala, nossa, esse cliente aqui ele compra até mais ou menos, vai dar problema demais, reclama, suga minha energia, eu fico sem dormir, não sei o quê. Geralmente não vai ter muito, tá? Mas pode ter um ou outro. Você já pega ele e risca de vermelho, de preto, já oculta a linha, exclui a linha dele aí, dessa análise, tá? Vai sobrar ali uma ordem de clientes que mais compram de você e que não são clientes sanguessugas. Aí você categoriza, bota uma coluna, se está no Excel lá, leva isso para o Excel, pega o nome do cliente, o volume de vendas e bota uma coluna lá para categorizar. Chamo isso de matriz de avaliação de clientes. Aí você categoriza de forma eliminatória, tá? Você vai olhar para critérios essenciais, como assim, esse cliente ele tem receita recorrente? Ele compra constantemente, compra às vezes ou compra quase nunca? Provavelmente os primeiros que compram muito, né, eles vão estar comprando constantemente. Eles pagam em dia, né? Se ele pagamento em dia é ótimo, é razoável ou péssimo? Porque talvez um cliente que compra muito, mas é péssimo pagador, talvez ele está te pagando, ele está te devendo aí, está combinando de implante. Atenção a isso. Olha também o potencial que esse cliente tem, se é alto ou baixo, se é alguém de outra cidade, enfim. Os primeiros da lista aí, obviamente, vão ser todos alto potencial. Aí você pode olhar também, eu recomendo que faça isso, se é um cliente, o nível de conexão. Se é um cliente gente boa, se é um cliente mais ou menos, ou se é um cliente mala. Tá? Olha isso. E olha também o nível de quanto ele é compreensivo, né, quando acontece algum problema. Se ele é compreensivo, se ele reclama um pouco ou se ele reclama muito. Né, na escândalo da barraca, sei lá, reclama muito. Esses são critérios eliminatórios. Então, o cliente que quase nunca compra de você de forma recorrente, elimina. O cliente que é péssimo pagador, elimina. O cliente que não tem potencial de muita compra, elimina. O cliente que é mala mesmo, te dá trabalho e tal, elimina. E o cliente que reclama muito, você elimina dessa lista. Ficou aí os clientes em ordem dos que mais compram, tá certo? Dos que mais compram, com alguns eliminados. Aí, nessa matriz de avaliação de clientes, nesse tabelão que tem a lista dos seus clientes que mais compram, você avalia também se ele te recomenda, sim ou não, se você tem uma história com ele, uma longa relação de confiança, sim ou não, e se vocês têm semelhança de valores fundamentais. Né? Talvez você nem consiga responder isso para todos os clientes, sim ou não. Isso é para um critério de desempate, tá bom? Aí, você vai olhar para esses números, vai pegar os primeiros que mais venderam lá, os primeiros que mais compram de você em volume de reais, em maior quantidade, e vai tentar identificar o que eles têm em comum, tá? Daqui a pouquinho. Mas o que você já tem ali de cara? Você já tem ali, se você olhar para os seus dados, olhar para os seus dados de venda, e tirando esses eliminados aqui, os critérios que eu falei, você consegue olhar os clientes que mais compram de você, que são os seus melhores clientes. Você consegue ver, olha, o nome, telefone, pô, esses caras aqui são meus melhores clientes, esses 5 a 10 aqui são seus melhores clientes. Na verdade, você tem que pegar os 10% e falar, pô, esses são os meus melhores clientes. Você não descobriu o perfil e tal, você descobriu o nome, telefone, endereço, CPF, se bobear, desse cliente ideal. Tá? Então, quem é seu cliente ideal? Esses caras aí. Então, antes da gente definir o perfil de cliente ideal, etc, etc, eu já recomendo se ele fazer um contato com ele para montar algo que eu chamo de wishlist, né? Lista de desejos, em inglês aí, wishlist, que é fazer uma entrevista para entender ganhos rápidos, tá bom? Você fazer um contato com esse cliente aí, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja via telefone, né? Talvez tenha um número maior de clientes nesse ponto. Pode escolher, o WhatsApp funciona bem, é uma mensagem calorosa e humanizada ali, direto ao ponto. E fazer 3 perguntas para esses clientes, tá? As 2 primeiras são meio que para aquecer, a terceira é a pergunta que a gente quer para montar essa wishlist. E as 3 perguntas são, né? Anota aí as 3 perguntas que você precisa fazer para esse melhor cliente seu, para você ter um ganho rápido no seu negócio. A primeira pergunta é, ligou para o fulano, mandou no WhatsApp, fala, fulano, me conta aqui, pelo que você mais se interessa no segmento XYZ, né, seu segmento? Pelo que você mais se interessa no segmento de calçados? Pelo que você mais se interessa no segmento de vestuário feminino? Pelo que você mais se interessa nesse nosso segmento aqui? Tá? Seja via WhatsApp, seja via telefone.
Essa é uma pergunta só para aquecer, né, como eu disse, só para aquecer e criar uma baseline ali, criar uma base de confiança, estabelecer a confiança inicial ali. A cliente vai falar, não sei o quê, blá, 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 você vai ouvindo, tananã, 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 gerou uma conexão ali. Aí a segunda pergunta para aquecer novamente. O que faz você escolher a nossa empresa? Né, então, cliente, você ligou para um cliente que compra de você bastante. Pergunta para ele o que faz você escolher a nossa empresa. Aí ele vai falar algumas boas coisas a ser ouvidas. Ah, mas porque eu gosto disso, gosto daquilo, tananá, tananá, tananá. Pô, legal, bacana. Aí a terceira pergunta, que é o que vale ouro, tá? A terceira pergunta é o seguinte: qual o seu maior desafio em relação a comprar XYZ? Qual o seu maior desafio em relação a comprar calçados? Qual é o seu maior desafio em relação a comprar móveis planejados? Né? Você vai falar o seu produto ou serviço na sequência. Qual é o seu maior desafio em relação a contratar serviço de pintor? Qual é o maior desafio em contratar locação disso, disso, disso? É o que você entrega. Olha só, o maior desafio em relação a comprar isso, ele vai olhar para o mercado. Ele não está olhando para a sua loja. Ele fala, pô, é mesmo, hein? Eu tenho dificuldade com isso, isso e isso. Ou, é isso, isso e isso. Ou não sei o quê. Ou não acho lugar loja que tem estacionamento, ou não abre tal horário, ou não abre tal dia, ou as pessoas não entendem, ou não tem meu tamanho, enfim. Olha que você vai entender o desafio real que essa pessoa tem de comprar isso. Aí você está montando o quê? Uma lista de desejos. Você vai conversar com 10 a 20 clientes e vai pegar ali uma lista de desejos. Cada implementação dessa vale ouro. Obviamente você não vai conseguir e nem vai querer mudar tudo de uma vez, e nem deveria, mas você vai levar tudo isso para o material, eu chamo de plano de diferenciação, onde você vai ter lá o nome, o perfil do seu cliente, ter lá algumas metas, enfim, não vamos entrar nisso agora, mas vai ter lá esses itens, que se você trabalhar eles, você gera ganhos rápidos para o seu negócio. Certo? E anota isso, implementa os mais críticos e relevantes, os que geram mais resultado. E aí, o que você começou a fazer? Começou a modelar o seu negócio de forma centrada no cliente. Você olhou para o cliente, quem são os seus clientes, tá? Quem são os seus clientes e buscou atender eles melhor. Entendeu? E aí, o que você pode fazer para escalar o negócio? Né? Não é o foco aqui hoje. Mas o que você deve fazer? Você tem o nome desses clientes. Começa a ver o que esses clientes têm em comum. Fala, pô, fulano são mais homens, né? Nessa lista aqui é 80% homem. Ou, essa lista é 80, 90% mulher. Ou, são mais pessoas jovens de tal e tal idade. Ou, mais velhas de tal e tal idade. Ou, que mora nessa região tal, tal e tal. Tem uma faixa de renda tal, tal e tal. Profissão, isso, isso. E começa a olhar para os clientes e ver o que eles têm em comum. Aí sabe o que você pode fazer? Essa grande sacada? Monta um Google Forms, um formulário com questionários, manda para esse cliente, fala, fulano, você foi selecionado aqui como um dos nossos clientes VIPs, tá? Quero te conhecer melhor, quero te atender melhor. E eu tá aqui o formulário para você preencher, nós estamos fazendo uma pesquisa, e se você preencher essa pesquisa, você ganha um cupom, ganha um prêmio, ganha um bônus. Tá? Aí você manda uma pesquisa detalhada sobre você conhecer esse cliente melhor. Né? Aí você faz a sua descrição de avatar, perfil de cliente ideal, ele vai escrever para você. Obviamente, você vai ter que dar um bônus, um desconto, alguma coisa em troca disso. Tá? Mas esse custo é o que se paga pela sua inteligência de marketing tremenda que você vai gerar. Beleza? Fez isso, você vai receber respostas ali de vários clientes, faz a interseção, monta o seu perfil de cliente ideal. Talvez, nesse momento, venha dois ali perfis diferentes. Tem esse tipo de cliente, tem esse. Tá? Se vier 3, já aumentou a complexidade. Se vier 4, já tem alguma coisa errada. Se vier 3, dá até para manter, mas é mais complexo. 2, ok, 2 perfis de cliente ideal. Aí para você escalar, né, o que seria os passos para escalar? É você olhar para esses clientes e falar assim, olha, como eu atraio milhares de pessoas iguais a esses clientes aqui? Como é que eu tenho que me comunicar? O que eu tenho que usar na minha comunicação? Aonde? Qual canal? De que forma? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas estratégias para atrair milhares de clientes iguais a esse? Assim que você escala, tá? Mas vamos voltar para a linha de diferenciação aqui, onde você já identificou os seus potenciais, os seus melhores clientes, está conversando com eles, está definindo wishlists. Tá? Esse é o passo 4. O passo 5, vamos anotando aí, que é muito conteúdo, gente. Ninguém está com caneta na mão,
papel e caneta na mão, tá ficando, não está acompanhando, vai ter que voltar alguns minutos aí. Aí vamos lá, passo 5. Tem a ver com criar diferenciais de valor. Eu estou falando aqui de se diferenciar da concorrência, né? Como se diferenciar da concorrência não é ser esquisito, diferentão, tá? Diferenciar da concorrência não é ser esquisito, ser diferentão. Diferenciar da concorrência tem a ver com você entregar aquilo que os clientes valorizam mais. E o que eles valorizam mais? Como é que a gente adivinha aquilo que os clientes mais valorizam? Perguntando para eles, né? Como é que lê mente? Como é que você lê a mente de uma pessoa? Você pergunta para ela, né? Da forma correta, para sair a verdade ali. Então, lembrando que o objetivo, né, é o seguinte, é você transmitir o seguinte pensamento na cabeça do cliente, gerar o seguinte pensamento: por que eu ia querer comprar em outro lugar? O cliente tem que pensar isso. Por que eu ia querer comprar em outro lugar? Por que eu ia querer ir em outra loja? Tá? Você tem que buscar atender a necessidade do cliente como ninguém mais atende, para gerar essa percepção de por que eu ia querer comprar em outro lugar. Então, o que você tem que fazer? Entrevistar o cliente, entender aquilo que ele mais valoriza e ajustar o seu negócio para atender isso como ninguém mais atende. Como é que você faz isso? É uma entrevista específica, tá? Já te falei para você encontrar os nomes, os telefones, os contatos dos seus melhores clientes olhando para os números. Descobriu ali o melhor cliente. Ok. Próximo passo, fazer uma outra pesquisa com os clientes. Essa segunda pesquisa aqui, eu recomendo que seja via telefone, né? Então, você inevitavelmente vai acabar fazendo com menos pessoas. Como que se faz isso? 3 perguntas. Novamente, a primeira e a segunda são as mesmas, para criar uma base de semelhança ali, estabelecer uma confiança, e a segunda para aquecer. Primeira pergunta, você vira para o cliente chega e pergunta o seguinte: cliente, senhor fulano, você é um cliente muito especial nosso aqui, estou ligando aqui para te conhecer melhor, para te buscar entender suas necessidades e te atender de forma cada vez mais excepcional. Seguinte, me conta aí, pelo que você mais se interessa no segmento XYZ, que é o seu segmento, né? A mesma pergunta. Ele vai falar, não, por causa disso, pô, que legal, é isso mesmo, blá, 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 vai falar. Legal, criou uma semelhança ali, estabeleceu uma base de confiança. Segunda, para aquecer. Legal, senhor cliente, bacana. Agora me conta aqui, o que faz você escolher a nossa empresa? O que faz você comprar da gente? O que faz você vir até a gente nos escolher? Aí ele, não, é porque vocês são bons nisso, porque eu gosto disso, falou, pô, legal, né? Os elogios ali, quem não gosta. Aí a terceira pergunta e a mais relevante, que é o seguinte, né? Essa é a chave para você implementar diferenciais que mudam o seu negócio. Qual a sua maior frustração em relação ao segmento XYZ? Qual a sua maior frustração em relação ao segmento? Aí você fala o nome do seu segmento, né? O que isso vai acontecer na cabeça do cliente? Ele vai olhar para todos os concorrentes que ele conhece, para todos os históricos e experiências que ele tem concorrentes no seu mercado e vai falar assim, a minha maior frustração é que ninguém faz isso, ou porque a gente não consegue isso, ou porque nunca consigo isso, isso e isso. Enfim, ele vai ter uma frustração. E quando você pegar essa frustração e resolver modelar as suas atividades, ajustar o seu mix, criar facilidades no seu negócio para resolver essa frustração do cliente, você criou um diferencial competitivo instantaneamente. Instantaneamente não, porque você vai ter que trabalhar nessa iniciativa, mas você vai criar um diferencial competitivo que vai te colocar na categoria de, pô, isso aqui não tem ninguém igual, olha, só ele faz isso, tá? Essa pergunta, feita para os clientes certos, da forma certa, gera mudança no seu negócio, tá? Só que, o que eu estou falando aqui, né? Estou falando ações que levam tempo, que gastam energia, que gastam atenção do dono. Por isso você tem que seguir todos os passos. Você tem que eliminar os clientes sanguessuga, para você liberar tempo. Você tem que poupar recursos financeiros de outras áreas, né? Por exemplo, às vezes você vai ter que ter facilidades ali, benefícios para os clientes que geram um custo, que prejudicariam seu lucro, seu caixa. O que você tem que fazer então? Buscar formas de ser mais eficiente enquanto negócio, tá? Para suprir isso, né? E aí que entra o diferencial oculto.
Eu falei de diferenciais de valor, criar diferenciais de valor. Um dos diferenciais é o diferencial competitivo, o que o cliente reconhece, diferencial de valor para o cliente. O outro diferencial é o diferencial oculto, que tem a ver com você ter de 10 a 100 vezes de vantagem em relação ao concorrente em alguma área. Aí como que você encontra isso? Não é algo fácil de encontrar, mas se você se perguntar constantemente, né, a seguinte pergunta que eu vou falar agora, você vai conseguir entender como modelar um diferencial oculto. Tá? Isso chama fator X no mercado. Tá? Tem um artigo chama Rohr, do americano, que ele cunhou esse termo fator X, e ele fala desse diferencial oculto. E aí a pergunta-chave é: qual o maior desafio do seu segmento, setor, na hora de vender, ou crescer? Né? O que, que mais limita o crescimento do seu negócio? Qual é o maior desafio no segmento na hora de vocês venderem e crescerem? Tá? Aí você vai falar, ah, é porque nunca consegue comprar isso, ou nunca consegue um produto tal, ou porque não tem a mão de obra tal, ou porque a rotatividade do cargo tal é alta, ou por causa disso, 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 ou porque o cliente sempre quer isso, isso, isso. Não sei. É uma coisa que todo mundo no seu segmento tem como uma verdade absoluta, como, ah, isso é a coisa que eu mais odeio no meu segmento. Nossa senhora, isso aqui é a pior coisa no meu segmento, a coisa que mais me estrangula, mais me limita. Se você resolve isso, né, e se resolver começa com questionando de, pô, e se fosse possível ser diferente? E se fosse diferente? Como seria? Como seria meu negócio? O que eu teria que fazer se fosse possível? O que teríamos que fazer para possibilitar isso? Para conseguir isso? Para resolver isso? Tá? Questionando uma verdade absoluta do seu segmento e traduzindo isso em ações, iniciativas, em plano de ação, você consegue criar um diferencial oculto que vai te dar de 10 a 100 vezes mais competitividade do que a concorrência. Vai te proporcionar diferencial externo perante os clientes e interno perante a eficiência operacional ali. E isso o concorrente ninguém percebe, que é uma coisa interna. Né? Vou te dar um exemplo. O Outback, ele tinha reconhecido uma dor do mercado de restaurantes, que era o seguinte: gerentes de restaurante saíam com, em média, 6 meses de empresa. 6 meses de empresa, o gerente saía. Por quê? Porque ele ia abrir o restaurante dele. Todos os gerentes entravam e queriam abrir o restaurante dele. Era uma dor do mercado. Falar, ah, o mercado é assim, o gerente sai, entra e sai, gerente não tem jeito. Né? Que pena, a gente contrata outro e tal. E aí limitava, né? Porque na hora que a pessoa estava dominando a operação ali, pum, começava do zero, não crescia, não expandia, não seguia os planos. E aí, o que o Outback falou? E se fosse possível resolver isso? Como é que seria o nosso negócio se o gerente ficasse mais e não só 6 meses? Né? E talvez muita gente fale, ah, não tem jeito, é assim mesmo. Não, mas e se fosse possível, como é que seria? Nossa, seria bom e tal, eu consegui fazer isso, isso, isso. Beleza, e o que faria isso ser diferente? Ah, não, ele teria que querer ficar, né? Ele não ia querer ficar, porque ele quer abrir o restaurante dele. Ah, então o que faria é ele ter o restaurante dele. E o que a gente precisa fazer para ele ficar aqui e ter o restaurante dele? Pô, temos que botar ele para sócio. Interessante. Olha o raciocínio aqui e olha o que o Outback fez. Criou isso lá atrás e hoje isso vários restaurantes têm. Ele começou a ter programas onde os gerentes viram sócios. Então o Outback ele não tem franquia e nem filial. Cada restaurante é uma empresa própria que tem um sócio que é o que já passou pela toda a cadeia de crescimento lá dentro do Outback. Então, os gerentes são os sócios. Né? Ele vira dono do restaurante dele, realiza o sonho dele. A empresa encontrou um jeito de realizar o sonho da pessoa lá dentro e mantê-la lá. Resolveu uma dor do mercado, a rotatividade média de um gerente deixou de ser de 6 meses, passou a ser 6 anos. Eles criaram um diferencial competitivo 10 vezes superior aos concorrentes. Tá? Mudou o mercado. E, obviamente, muitos copiaram, seguem essa prática, virou uma prática validada de mercado e hoje isso, diversos segmentos têm modelos como esse. Né? E não foi eles que inventaram, foram eles que trouxeram para o segmento, o partnership. Né? Então, o que você faz? Depois dessas duas avaliações diferenciais que eu falei aqui, você remodela as suas atividades. Aí, para você remodelar a sua atividade, tem que bolar plano de ação. O que precisa fazer, até quando, quais os primeiros passos, quem é o responsável, qual vai ser o prazo para executar isso, enfim, cronograma, né? Gestão dessa iniciativa aí, para você remodelar a sua atividade e resolver frustrações do cliente
remodelar suas atividades, eliminar pontos de estrangulamento do negócio. Aí você cria diferencial de valor, se diferencia da concorrência e encanta clientes. E muda o seu negócio, você transforma o seu negócio, consegue ser muito mais lucrativo, deixar clientes muito mais satisfeitos e crescer muito mais. Tá certo? E o passo 6 aqui para a gente fechar é o seguinte, né? A gente está falando de se diferenciar, está falando de mudar o negócio, de fazer ajustes para você ser cada vez mais diferente e encantar cada vez mais clientes. Mas, na real, o que acontece? Quando você tem um propósito que é seu, né, que é algo que você escolheu como propósito, ali, levou para sua empresa, falar, meu propósito é gerar essa mudança no mundo, é realizar isso, alcançar isso, é trazer isso para as pessoas. Esse propósito, o cumprimento desse propósito é delimitado por valores claros ali, né? Uma bússola moral, uma bússola organizacional que guia a empresa e você no cumprimento desses propósitos. E vocês têm as suas competências próprias, seu jeito próprio de fazer as coisas, né? Ou seja, quando vocês são autênticos, vocês na real não precisam buscar diferenciação, porque vocês já vão ser autênticos. Vocês já estão buscando chegar no seu propósito, baseando-se nos seus valores e competências. Vocês vão ser você, né? Você, dono da empresa, vai ser você, vai ser autêntico para transmitir essa coerência dentro da sua empresa, tá? E aí esse é o lapidar, essa essência autêntica, de forma que seu cliente está aqui, ele quer uma coisa, você está aqui, você é de um jeito, você faz um fit, né? Você não fica nem aqui e nem lá tentando ser uma empresa que não tem essência, tá? Não fica nem de um jeito bruto, que ninguém percebe o valor, e nem de um jeito que não tem essência. Você faz esse fit, caminha até o cliente para atrair o cliente até você. Você tem que ser autêntico, ser você, ser fiel à sua essência e fazer todos os ajustes que a gente falou aqui para fazer seu negócio crescer cada vez mais. Tá? Recapitulando rapidamente, teste, defina o seu posicionamento, mantenha o foco nos seus melhores clientes e elimine os clientes sanguessuga. Libere tempo, recursos e energias para você proporcionar experiências que encantem, superar expectativas, gerar o efeito uau, por essa não esperava. Aí você começa a construir um modelo de negócio centrado no cliente. Olha para os seus números, descobre quem são os seus melhores clientes, entrevista eles via WhatsApp, identifica ganhos ali, monta sua lista de desejos para gerar esses ganhos, faz pesquisa com esse cliente para definir o perfil ideal de cliente, tá certo? Avança e conversa novamente com seus melhores clientes para entender o que você precisa fazer para atender as necessidades deles como ninguém mais atende. Identifica as frustrações deles em relação ao segmento, identifica o que mais limita o seu segmento e cria um plano de ação para a construção de diferenciais de valor, diferenciais ocultos, diferenciais competitivos. Tá? Remodela suas atividades ali para isso. Depois, se mantenha fiel à sua essência, seja autêntico, seja você. Você vai se diferenciar da concorrência, encantar clientes, ter cada vez mais crescimento, ter cada vez mais lucro e ser uma empresa de cada vez mais sucesso, tá? Então a gente fica por aqui, até semana que vem a gente volta